Foi. Então, boa noite, gente. Boa noite, Yuri. A gente vai fazer nosso debate aqui sobre relações internacionais e imperialismo. Eu vou deixar o Yuri se apresentar, lógico, mas eu só queria dizer que é uma grande felicidade ter o Yuri de novo com a gente na atividade do núcleo. O Yuri era coordenador da frente de português, gente. Quando eu entrei no UNICN, ele era meu coordenador. Melhor coordenador possível, e ele era o professor de redação. Então, assim, sucesso absoluto de público e crítica, e faz muita falta. Mas aí eu enchi o saco dele, ele topou vir aqui conversar com a gente sobre esse tema bem quente. Yuri, fique à vontade para se apresentar, galera. Sim, antes de apresentar, uma questão, não tinha também uma outra pessoa que vinha? Sim. Ia vir o Felipe, que ele até fez Tá, uma atividade com a gente em maio aham, sobre o pós-abolição, mas aí mandou tá. mensagem agora há pouco falando que estava com uma enxaqueca Ah, brutal. coitado. Tá E bom, aí não rolou, infelizmente. beleza. Mas é isso. Diga lá, Yuri. Ok, então tá bom. Boa noite, gente. Eu sou Yuri. Eu fui professor do NCN, como a Nara falou, ali de 2013 até 2015, 16. 16. E 16, você falou, tá falado. É, Trabalhei muito com redação, mas também já ajudei na parte de coordenação um pouquinho, da frente de linguagens. Ajudei na época que tinha tutoria um pouco também. Eu adoro educação popular, apesar da minha formação com relações internacionais, que é a minha graduação original. Eu trabalho com educação popular desde sempre. Hoje em dia eu já não estou mais no núcleo de consciência negra, como vocês sabem, porque ninguém nunca me viu lá. Mas eu estou ajudando a construir um cursinho popular da minha cidade natal, o cursinho popular Clóvis de Castro, lá em Guaratinguetá. E por que isso? Eu acho a educação em geral é uma coisa que me encanta. E essa é uma questão importante, inclusive, para eu dizer para vocês hoje. Eu estava contando muito com a presença do Felipe, porque eu já não sou tão internacionalista quanto eu era em 2015, quando eu me formei. Eu, depois de me formar em Relações Internacionais, eu fiz uma pós-graduação em Educação, lá no Instituto Federal, e agora eu estou fazendo letras. Então, eu sou uma pessoa, hoje em dia, mais de educação do que das RI. Mas eu preparei algumas coisas para falar para vocês, que eu acho que podem ser interessantes de ouvir e que eu acho que vocês podem gostar. O que era o meu plano? Fazer, então, uma discussão mais geral sobre o que eu entendo como imperialismo, e na tradição de pensamento que eu sigo, que é um marxismo meio torto, a Nara sabe, e, e aí, a partir dessa discussão geral do que significa imperialismo e de como isso se encaixa no que a gente entende por relações internacionais, eu ia falar para vocês, enfim, tentar dar uma ideia geral dos problemas onde o imperialismo aparece, os problemas do mundo contemporâneo, a parte mais óbvia e a parte menos óbvia, né? Porque o problema de estudar RI e de estudar imperialismo e de estudar marxismo é que você começa a ver problema em tudo. E o imperialismo é um fenômeno que atinge diversos aspectos da nossa existência. Então, queria conversar sobre isso. E se desse tempo e não ficasse muito cansativo, eu separei algumas questões de FUVEST e de Enem, onde aparece temas relacionados ao imperialismo, mas mais para mostrar para vocês, na verdade, que o conceito do imperialismo ele não se presta muito bem a uma prova do tipo do vestibular, porque é um conceito que tem muita camada, muita profundidade, que não entra muito nessas questões com 5 alternativas e 5 minutos para resolver.
e que, na verdade, vocês vão enfrentar mais isso, talvez, quando vocês estiverem na universidade em si, quando vocês forem ver as disciplinas que vocês têm que estudar, os autores que vocês têm que ler, os lugares onde é muito disputado conseguir intercâmbio, os lugares onde não é disputado conseguir Uhum. intercâmbio. Aí fica mais concreto o problema do imperialismo, mais do que no vestibular em si. Mas talvez isso seja meio a mais e talvez a gente já esteja cansado e meu computador está no limite aqui da capacidade dele. Então não sei se vou conseguir compartilhar a tela. Mas esse é o plano geral que eu tinha para, se desse tempo, para falar para vocês. Diga, Nara, manda bala. Yuri, não, eu acho ótimo o Sim, plano. Eu acho só que seria interessante, se vocês todos acharem uma boa, se a gente começasse, antes de você mandar bala aí no seu, no seu uhum. percurso, se a gente tentasse fazer não sei, um primeiro levantamento do que vocês entendem por imperialismo, né? Quando a gente pensa em imperialismo, pensa no quê? Excelente. A minha proposta ia ser, antes de fazer, na verdade eu não queria falar tudo de uma vez, porque também a gente morre. Eu queria começar lendo aquela crônica Perfeito. que eu sugeri, e aí a gente abre para conversa e depois a gente vê como encaixa os outros temas. Não, Pode ser? beleza. Acho ótimo. Só por É, curiosidade, hum, alguém conseguiu ler? A Nara chegou a passar para vocês? Só para dar um levantar a mão, assim, só para ter uma ideia geral. Ana Carolina, obrigado. Guilherme também. Boa. Mas tudo bem. Beleza. A gente lê de Você quer novo que eu que é rapidinho. projeto? Ô, Nara, eu agradeço muito, Tá, peraí, porque meu rapidinho. computador aqui. Não, e aí você fica mais à vontade. Só um Sim, minutinho. muito obrigado. Mentira. Ai, ai. 349 é a página. Ok. A tia. Tá. Uhum. Boa. Só para Deixa eu ver quantas aumentar pessoas estão aqui. aqui então. A Ana e o Guilherme que falaram no chat. Mais uma galerinha. Beleza. Todo mundo aluno. Tá com Uhum. divisão de vespertino e noturno? Não, Esse... não, Não? É não. tudo noturno mesmo. Uhum. Pode pá. Corajosos. Força aí, gente. Ah, vamos lá. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu pensar. Ô, Nara, faz Hum, a. Quem não for a Millicent, eu vou ser na Millicent e você faz o resto. E a tá gente não lê a bom, rubrica, lê só o diálogo, pode ser? tá bom, tá bom. Vou ler o parágrafo inicial aqui e a gente vai. Então vamos lá. Um salão na casa de Lady Millicent, em Mayfair, Londres. Mayfair, bairro Granfino, lá de Londres. Lady Millicent recebe suas amigas Agatha, Pamela e Fiona para o chá. O mordomo acaba de trazer uma bandeja com o bule, as xícaras, o açucareiro, leite, rodelas de limão, sanduíches finos de pepino, scones, que é um bolinho doce que eu nunca vi na minha vida, e creme. Lady Millicent levanta o bule e oferece tea, chá, Yes, oh yes, lovely, etc. e pensar que quase ficamos sem chá. O quê? Vocês não souberam? Os plantadores de chá da Índia estiveram perto da falência. O Times de hoje não deu nada. Isso foi há muito tempo. Depois que destruímos a sua indústria de tecidos, a Índia teve que se dedicar exclusivamente à agricultura. Incentivamos os nativos a plantar chá para nós e ópio para a China. Se fosse o contrário, o que nós não estaríamos fazendo aqui hoje, em vez de tomar chá? Cálice. Ah, Ah, não, desculpa. Ah, não boa. é. Cálice, Fiona. Millicent, não nos deixe em suspense. O que aconteceu com os agricultores na Índia à beira da falência? Só a ideia de ficar sem chá. Foram salvos pela coroa inglesa. Mas Margaret Thatcher não era contra os subsídios que premiavam a ineficiência?
Fiona, acho que vamos ter que jogá-la pela janela. A coroa inglesa na época não era Margaret Thatcher, era a rainha Vitória, ou alguém parecido. Continue, Millicent. A agricultura da Índia quase faliu porque a China não queria comprar mais ópio. Meu Deus, por quê? Preconceito. Estavam morrendo chineses demais, ou ninguém mais queria trabalhar na China, ou alguma outra obscura razão oriental. O fato é que a coroa forçou a China a aceitar o ópio da Índia. Foi lá, matou alguns milhares de chineses e acabou com a brincadeira. Os chineses concordaram em continuar comprando ópio da Índia, que pôde continuar produzindo nosso chá. Como se sabe, não há nada para convencer as pessoas das vantagens do comércio livre como uma canhoneira ou duas. Quantos chineses, Millicent? Quanto os chineses o quê? Quantos chineses morreram para podermos continuar a tomar nosso chá? Calculo que, entre os que morreram das canhoneiras e os que morreram do ópio, alguns poucos milhões. Por que, Agatha querida? Quero ter certeza que não tem nenhum chinês morto na minha xícara. Ora, Agatha, com todos os goles de chá que os ingleses tomaram desde então, nossa conta de mortos na China foi saldada há muito tempo. Não há mais chineses mortos em nosso chá. Ainda bem, sei que me fariam mal. Açúcar? Obrigada, não dispenso o açúcar. Não sei como as pessoas podiam viver sem açúcar. Mas alguma vez não existiu açúcar? Aqui mesmo na Inglaterra, durante muito tempo, não existiu açúcar. Nem para o chá? Principalmente para o chá. Foi para assegurar o suprimento de açúcar para o chá, depois que tomamos gosto, que a cultura de cana cresceu no Novo Mundo. E foi para a cultura de cana crescer que importaram o trabalho escravo da África. Pode-se dizer que a escravatura se deve ao gosto por chá com açúcar. De certa maneira, então, a escravatura é culpa da Pamela. Por favor, Fiona. Quantos negros, Millicent? Você quer dizer quantos negros morreram na captura de escravos, na travessia, de maus tratos, doenças e trabalho nas plantações para que houvesse açúcar para o nosso chá? É difícil dizer. Milhões, muitos milhões. Por que, Agatha querida? Por nada. Prefiro o meu sem açúcar. Scones? Você tem alguma história sobre os scones para contar, Millicent? Nenhuma, Fiona. Ninguém morreu para que existissem esses scones? Que ideia, Fiona. Eu mesmo os fiz e não há uma gota de sangue na minha cozinha. Ok, muito obrigado, Nara. Segue afiada no seu talento. Então é isso, gente. Quero ouvir de vocês, então, como a Nara sugeriu. Se vocês. Se vocês têm algum conceito de imperialismo, alguma ideia sobre o que essa palavra significa, o que isso desperta, vamos lá. Ou, Nara, manda bala. Não, Yuri, só para te contextualizar, o Vitor é quem faz os melhores comentários, então, assim, eu não esperava menos. Entendido. Muito bem. Assim, eu só demorei um pouquinho para entrar nas personagens, né? Mas eu acho importante, é muito legal que essa crônica seja escrita dessa forma meio de teatro, né? Para realmente te colocar naquela cena, né? Dessas madames inglesas no momento assim muito típico, né? Quando você pensa no estereótipo do inglês, o chá das cinco, né? Aquela coisa assim meio enjoada e tal. E aí tem essa cena que o Veríssimo constrói muito bem, né? O Veríssimo comunista, não nos esqueçamos, fazendo, né, essa cena que vai beirando assim uma cena meio absurda, né, dessa anfitriã que vai falando tudo sobre o imperialismo, o imperialismo britânico, especialmente, né, aqui, em relação à Índia, à China, depois a questão da escravidão dos africanos, e tudo ali girando em torno de algo muito cotidiano para aquelas pessoas, né? O chá e o açúcar, né? Então,
Acho que tem essa questão, né, de pensar num ponto muito macro, muito política, assim, dura e bruta, e aí esse elemento cotidiano aparentemente inofensivo, né? Então, acho que é uma excelente forma de pensar sobre o assunto imperialismo. Mas eu quero os alunos. Eu também. Guilherme, eu sei que você quer falar. Não, não falando. O aniversário do Corinthians, eu quero. E aí, gente? Diga, Gabriel. Assim, eu sempre, quando eu não domino um assunto, eu vou assim, no mais óbvio possível já para abrir. E ouvindo imperialismo, a primeira coisa que eu associaria é um império, um domínio, um poder que alguém está impondo sobre outras coisas, né? E lendo esse texto faz a gente ver que, tipo, é de algo básico a algo complexo, né? O chá, o açúcar, ele tem um poder estar na minha mesa, esse chá, esse açúcar. Então, tipo, as discussões recentes que a gente tem, por exemplo, com algo que eu conheço mais, da Shein, tipo, não consuma roupas da Shein, porque a gente sabe que tem um trabalho que ele vem de algo não apropriado. Então, tem um poder ali imposto sobre aquelas pessoas que fazem aquele trabalho esse valor, sabe? Então, eu penso nisso quando vem imperialismo. Show. Vou ler o comentário do Vitor, né? Eu entendo o imperialismo como um novo período colonial, que fizeram nas Américas, fizeram igual ou pior na África e na Ásia. Eu acho interessante, só um pequeno comentário, que era uma das coisas que me fez pensar nesse tema, né, para a gente conversar, que por alguns anos, assim, principalmente nos anos 2010, eu acho, então, nessa última década, muitos setores da sociedade passaram a considerar o termo imperialismo um tanto antiquado, um tanto ultrapassado, né, como se isso não tivesse mais relevância, mas está aí, né, daí a década de 20 batendo na nossa cara que coisa nenhuma, né? Que o imperialismo segue firme e forte. E eu acho que a gente está vivendo isso de uma maneira especialmente intensa esse ano, com a eleição do Biden, né? Que ele tem esse slogan, né? De America's Back, né? Então, tipo, os Estados Unidos estão de volta, e isso ele está anunciando para o mundo. É uma coisa que ele está colocando em relação à política externa. O que significa isso, né? O país mais rico do mundo falando isso hoje, né? O que ele quer dizer? Então, acho que é um tema muito quente, assim, muito necessário da gente conversar. Vamos lá? Sim, se mais algum aluno tiver um comentário para fazer antes, mande bala. Se não, eu vou... Não vou nem passar para a próxima parte, vou responder a várias coisas interessantes que vocês falaram aqui. Uhum. A primeira coisa... eu acho que eu vou começar do fim, então vou começar falando do que a Nara falou. Quando a gente pensa que essa ideia de imperialismo estava meio fora de moda, mas que quando a gente olha para o mundo contemporâneo, a gente pensa, não, calma, tem impérios acontecendo, né? Tem países que estão mandando em outros países. Não dá para a gente dizer que o imperialismo já não explique as coisas. Isso, na verdade, e aí, enfim, o ideal seria o Felipe estar aqui para me ajudar com teoria de RI, que estou enferrujado. Mas isso tem a ver com o movimento que as ciências sociais em geral estavam sofrendo ali nos anos 90 e no começo dos anos 2000, que foi resultado da queda da União Soviética. Então, a moda de explicar o mundo
pelo conflito entre as duas potências estava saindo, né? Isso deixou de ser o jeito chique de explicar a história. E você começa a ter uma explicação de que o mundo agora ele é multipolar e que você... Isso, exatamente, como o Guilherme Araújo lembrou, a ideia do fim da história. Então, o mundo deixa de ser pensado como esses dois impérios brigando, e você começa a surgir com essa ideia de que, não, agora o mundo é controlado por forças técnicas. Você tem o mercado que regula as relações, você tem o FMI, você tem o Banco Mundial, você tem a Organização Mundial da Saúde. Você estava se reforçando essa teoria, que da minha perspectiva é uma ficção, uma mentira, mas estava reforçando essa teoria de que o mundo agora já não era esse palco de disputa de um país contra o outro, mas que a história estava se resolvendo e que as disputas eram no campo da técnica. Então você estava procurando a melhor solução científica, ou econômica, ou etc., para conduzir o mundo. O que, enfim, obviamente não é verdade. Isso é uma forma de mascarar as relações de exploração que continuavam. Mas por isso que o termo imperialismo ele sai de moda nessa época. E agora que em alguns lugares você tem um resgate disso. Fala, não, os impérios não deixaram de existir, especialmente os Estados Unidos nunca deixou de manter um controle forte sobre o mundo. E a Europa Ocidental na cola dele. Vou falar do que o Guilherme e o Vitor comentaram agora. O Guilherme lembrou a ideia de Roma, acho que quando... Quem foi que falou? Foi o Gabriel? Tô com o Gabriel na cabeça, pode ser que não tenha sido Gabriel. Foi o Gabriel. Então tá bom. Quando o Gabriel falou que o imperialismo remete a império, acho que foi nesse momento que o Guilherme comentou ali Roma. Sim, por um lado, essa ideia de império, né, surge na época já de Roma, mas quando a gente fala de imperialismo especificamente, a gente está pensando em uma forma de explicar o mundo que se consolida aqui no comecinho do século XX. Especialmente com o Lenin, mas também tem outros pensadores que usam esse termo. O que é esse jeito de explicar o mundo? É a ideia de que na virada do século XIX para o século XX, as relações entre os donos do dinheiro, os donos das indústrias e o Estado, ela vai se transformar. No século XIX, você tinha uma separação mais clara entre os banqueiros, de um lado, os industriais, do outro, e o próprio Estado, que tinha uma função mais militar, mais administrativa, mais isolada disso. Estavam em contato, mas era mais separado. No século XX, vão dizer os teóricos do imperialismo, você tem uma combinação. Então, os donos dos bancos passam a ser também os donos das indústrias. É o que a gente chama de surgimento do capital financeiro. Então, esse grupo se torna um supergrupo muito mais forte. Os mercados começam, ao invés de ser aqueles aventureiros, cada um empreendendo por conta própria, que o capitalismo diz que é assim até hoje, você começam a formar os grandes oligopólios. Então, uma única empresa que é dona de uma rede de montagem gigante, ela também vai ser dona de um banco. Ou um banco, que antes era só um lugar para os capitalistas escolherem onde investir ou não, o banco passa a ser dono das indústrias, das montadoras, dos petrolíferos. Então, e essa combinação entre o capital industrial, que a gente chama, e o capital bancário, forma essa classe, essa burguesia mais forte, mais tendente ao monopólio, ao oligopólio, e fortalece a influência dela no papel do Estado. Então, o Estado se torna um agente mais direto da ação desse capital, e você tem justamente esse fenômeno que o Vitor observou. O que fizeram nas Américas antes, fizeram depois
igual ou pior na África e na Ásia, justamente porque na época das Américas você tinha a classe burguesa ainda estava mais fragmentada, menos bem estabelecida, menos poderosa. Quando chega o século XIX para o século XX, a capacidade dela de se articular e de fazer o Estado agir a favor dos interesses dela é muito mais forte. Então você tem, por exemplo, isso que o texto do Luiz Fernando Veríssimo menciona, a história da guerra do ópio entre a Inglaterra e a China. A Inglaterra forçou a China a importar ópio. Tipo, exatamente esse sentimento, Guilherme. É muito forte o papel que o Estado passa a ter, então, e essa influência global que os países ocidentais vão ter para garantir o interesse dessa nova e dessa burguesia mais forte que surge no século XX. Então, é um fenômeno da virada do século XIX para o século XX e que se mantém até hoje com algumas características mais específicas aí do século XXI, que a gente pode conversar sobre isso mais tarde. Mas então, essa é a ideia de imperialismo, quando a gente usa essa palavra, é descrever essa nova forma de funcionar da burguesia que deixou ela mais poderosa e deixou o Estado numa função ainda mais subserviente e de um jeito agressivo até ao interesse dessa burguesia na formação desses oligopólios mundiais. E aí você vê surgir essas grandes companhias petrolíferas, esses grandes bancos imensos que vão surgindo justamente em função dessa relação fechada entre o mercado e o Estado. Ficou muito abstrato, gente? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre isso, pode ser que eu não saiba responder, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário sobre isso, para eu entender o que ficou claro e o que não ficou, eu tô aí. Não, e eu acho que ficou bem didático, né? E tem uma relação com o capitalismo, né? Essa forma moderna, né? Seria uma fase ainda mais expansiva da tendência de expansão, né? Seria a materialidade da tendência de expansão do próprio capitalismo, né? A teoria é mais ou menos essa, né? Já desde o século XIX, o Marx cantava essa bola, que o capital, para sobreviver, ele está sempre num processo constante de expansão. Então, qual que é a conclusão a que o Lenin chega? Então, obviamente, ele vai ter que se expandir para além das fronteiras nacionais. Se no século XIX os caras se preocupavam em exportar mercadorias, ou seja, sei lá, a Inglaterra, por exemplo, tem aqueles acordos com Portugal em que ela forçava Portugal a comprar os tecidos ingleses. Vocês devem ter visto isso já em história, nessa altura do campeonato. A gente está em agosto para setembro. Eu acho que vocês já devem ter visto né? isso. Tratado Se não de viram, não. Mantua. Isso mesmo, isso aí. Mas, no século XX, não só eles vão exportar mercadoria, mas eles vão exportar também o próprio capital. Isso é, as indústrias de mais baixo rendimento, as indústrias onde você tem espaço para fazer uma exploração do trabalho no mundo subdesenvolvido, aparece aí. Então, no século XX, os caras não estão mais só exportando produto, eles estão exportando o próprio capital. Mas o capital que vai ser explorado. Então, agora, ao invés de explorar o trabalho dos trabalhadores europeus e dos Estados Unidos, eles vão fazer a superexploração dos trabalhadores na América do Sul, e especialmente na África e na Ásia. Essa é a ideia. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Eu só fiquei com vontade de ler um parágrafozinho do Eduardo Said, que é um dos meus heróis pessoais. Ele foi um grande intelectual palestino, e ele tem um livro clássico chamado Cultura e Imperialismo. Logo no começo, na verdade, é o primeiro parágrafo do livro. Ele fala assim:
A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns nas interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é apenas a divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de fato passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob outras formas. Este problema alimenta discussões de toda espécie acerca de influências, responsabilidades e julgamentos sobre realidades presentes e prioridades futuras. Eu acho que é um ponto de vista bem interessante, né, só para amarrar um pouco isso, né, que você estava falando, Yuri, né, da atualidade dessa discussão, e, sei lá, olhar com desconfiança para quem quer jogar isso para debaixo do tapete, né, como se fosse uma coisa, não, mas a gente não tá mais na era colonial, e tipo, tá, mas o que é colonial, então? Pô, Explica aí, cara, pai. Exato, tipo, você está pensando no quê? A partir de 1822 a gente não tem mais colonialismo no Brasil? Acabou. Ou é? Ou é? Então, o que a gente está votando marco temporal, essa aberração, sabe? Tipo, são várias questões, né, para pensar. Como que algumas estruturas, elas podem aparecer de novas formas, mas não significa que elas são superadas, né? Elas estão aí movimentando, né, a nossa sociedade. Mas, enfim, só fecha parênteses. Vê o fogo do Borba Gato, né? Aí você vai ver o tribunal que julgou, é o Tribunal dos Bandeirantes. E aí você vê São Paulo inteira pintada de botas, né? Enfim. Fica à vontade, Júli. Não, só ia comentar que realmente o papel todo da ideologia é esconder da gente esse passado e esse presente, né? Então, as relações de exploração de hoje em dia, a gente transforma em empreendedorismo, resiliência, olha que guerreira, aquela mãe que tem 2 empregos e faz tarefa de casa com o filho de noite. É um absurdo, não é para existir isso. Ou então, o Brasil é um país diverso, né? Esses problemas ficaram no passado. Não é verdade. A gente sabe que não é verdade. A gente vive o concreto. Ou, o Borba Gato, para falar da estátua, ele é um símbolo de um passado que já não tem consequências para o Brasil, né? Foi a colônia e os bandeirantes foram importantes lá. E hoje em dia não tem nenhum bandeirante fazendo mal para ninguém. Mas não. O culto ao bandeirante, ele não é uma invenção também. O culto ao bandeirante é uma invenção mais recente. Ele é uma coisa de afirmação das elites paulistas ali nos anos 30. Então, os caras escondem os próprios movimentos, e o próprio jogo deles, e dizem, não, isso é passado, ou não, isso não é importante. E isso com certeza acontece com o imperialismo. Sim, concordando com o comentário do Guilherme, mas falando agora pensando no trecho do Said que a Nara estava lendo, e na verdade nessa conversa em geral, a indústria do cinema, por exemplo, não estou dizendo que tem que parar de ver filme, eu adoro ver um filme bestinha também, é ótimo. Inclusive, a gente estava fazendo uma maratona de Velozes e Furiosos aqui em casa. Maravilhoso. Mas esses filmes todos estão escondendo da gente relações, ou plantando ideia dos Estados Unidos como terra do empreendedorismo, ou ainda reforçando ideias sobre a barbaridade no terceiro mundo, os lugares onde é tudo atrasado. Manda bala, Guilherme, pode falar.
vi, você falou essa esconder relações. Eu vi um filme que acho que chama Amor e Monstro. É do Netflix, é um filme bem besta desses assim. Aí eles estavam presos assim num mundo lá, nos túneis, assim, porque tem monstros na superfície. Mas eles passam anos assim. Aí você vai ver as comidas que eles vão caçar fora, eles estão caçando comidas embaladas, assim, 90% da humanidade foi extinta. Ainda estão caçando comidas embaladas. Como se 7 anos embaixo da terra ainda tivesse como produzir aquelas comidas embaladas e aqueles saquinhos. É tudo muito louco, cara. Eles são muito distantes da realidade, bicho. É muito louco. Opa, a Nara pôs um link esperto aí pra gente. Guilherme, você estava me falando, eu me lembrei de um outro filme bobinho. Esse, na verdade, é um filme que eu acho até bonito, eu choro sempre que eu vejo, que é o Coco. Não sei se vocês já viram, da Disney. Que enfim, é um filme em que tem um pós-vida, é parte da ideia do filme, e nesse pós-vida tem um controle de imigração. E esse controle de imigração é justificado. No filme todo, você não tem ninguém falando, meu, por que depois que a gente morre, a gente tem que passar por uma alfândega? E no fim do filme, o final feliz agora o velhinho lá, ele conseguiu a documentação para entrar no pós-vida. Então, é isso, ele agora é um imigrante legal, então tá ótimo. Ele não podia antes ser uma pessoa ilegal. Percebam, que loucura! Mas o imperialismo, ele faz isso. Ele cria mecanismos para continuar justificando o seu funcionamento. O imperialismo, enfim, como um dos braços do funcionamento do capitalismo, do nosso sistema de vida em geral. Ou o Rambo com o matando o vietnamita. Ou tem Rambo com o Talibã também? O Rambo 3. É o 3, né? É isso mesmo. É o Exato. Rambo 3. Ele consegue explodir um tanque com um cavalo e um coquetel molotov. Isso. E a intenção era derrubar um helicóptero. Ele errou. Olha só. Não, ou também, na época que o Muhammad Ali era a grande figura do boxe nos Estados Unidos, você tem a história do Rocky, para tirar o papel do negro como protagonista de um esporte. Então você tem todos esses fenômenos internos e externos de relações intranacional e internacional sendo justificados pelo meio da cultura também. E escondendo pra gente... Isso, o Adrian, é isso. a Adrian. Escondendo da gente as relações concretas, o passado, o fato que a Inglaterra matou milhares de indianos e milhares de chineses para garantir a sua produção de chá. É perverso, é zoado. E a gente tem que, enfim... Muito obrigado mais uma vez ao Núcleo e à Nara pela oportunidade de estar falando com vocês sobre isso, porque é um tema urgente, realmente. Agora, vou abrir para vocês falarem mais uma vez, antes de... Ou não, vamos lá. A gente meio que já está nesse segundo assunto, né? Mas tudo bem. Quando a gente... depois, vou deixar vocês comentarem mais um pouquinho, e aí eu vou falar de alguns problemas não óbvios de imperialismo e RI, que vale a pena a gente prestar atenção. Mas mandem bala. Não, eu sempre tenho uma dúvida, né? Porque é muito difícil você segurar as pessoas nessa armadilha que né, acreditar nessas ilusões da ideologia. Mas a ideologia é justamente a ferramenta que é construída para manter todo mundo nisso. Qual que é a relação da ideologia com a cultura? Porque a ideologia ela opera de forma diferente, eu imagino, em determinado lugar, né? Porque é sempre a ideologia dominante, ou seja, de quem tem os meios de produção, reprodução da vida, mas ela opera de uma forma diferente em vários lugares. Eu nunca vi algo, talvez até o Said tenha uma lei interessante para isso, né? Eu nunca vi algo e o Yuri caiu. Acho que ele está ouvindo. Espero que ele esteja ouvindo. Eu estou ouvindo, eu só não estou aparecendo, mas estou ouvindo ainda. Manda bala.
uma relação interessante entre cultura e ideologia. Eu vou até pegar esse livro do Said para ver, porque eu achei o nome muito bom e fez todo sentido, né? Porque é realmente o que sustenta toda a máquina de opressão, a ideologia. E como ela opera de forma diferente em cada cultura, né? Só para pegar esse gancho, Guilherme, o Said, ele era professor de literatura, né? E no Cultura e Imperialismo, ele vai analisar alguns autores, principalmente franceses e ingleses, né? Que autores clássicos, né, desses países que ajudaram muito a construir a ideologia do imperialismo por meio dos seus livros literários. Então, ele vai olhar muito para o papel da literatura desses países como formador, né, desse caldo cultural que vai justificar várias visões de mundo, né? Então, ele já faz isso, o Said já faz isso no livro clássico dele, que é o Orientalismo, né? O livro mais famoso dele, que ele vai falar como que o Ocidente inventou o Oriente. Você caiu, né? Então, ele fala, no Orientalismo, ele fala sobre como o Ocidente inventou o Oriente, né? Porque a gente às vezes aprende, principalmente quando é criança, né, na escola, como se o Ocidente e o Oriente fossem simplesmente uma divisão no meio do mapamundi, né? O que é sempre uma coisa engraçada, né? Essa coisa, como que você determina o que é o meio de uma esfera, né? Tipo, não tem um meio, né? Mas aí você pensa. Oi? Tem que ser bem egocêntrico. Exato. Então, tipo, o que a gente pensa como representação do mundo não é o globo terrestre, mas é o mapa mundi, naquela representação clássica eurocêntrica. E aí, dentro dessa representação, que a gente já aprende muito pequeno, é como se tivesse assim dividido no meio, né? Só que se você pegar dentro daquela divisão do mapa mundi, a gente, na América do Sul, estaria dentro do Ocidente, se fosse só uma questão ali de linha divisória. Só que a gente não está, né? A gente, lógico, tem uma influência muito intensa do dito Ocidente, né? Que aí a gente pensa o quê? Centro do capitalismo. Então, Estados Unidos, basicamente, né? Estados Unidos e Europa. E assim, todo o resto do mundo não é ocidental dentro dessa visão, né? Então, é muito mais uma visão ideológica, cultural, política, do que uma visão, de fato, geográfica ou qualquer coisa do tipo. E aí, no orientalismo, o Said vai falar muito sobre essa busca pelo Oriente, principalmente durante o século XIX. Começa no século XIX, então, que é o momento em que a gente estuda, né, como esse imperialismo moderno que está associado, por exemplo, às convenções, né, que recortaram o continente africano de uma maneira extremamente bizarra, né, que gerou inúmeros problemas que são sentidos até hoje, né, criações bastante artificiais ali de fronteiras e tal. E ele fala sobre isso porque, olha que loucura, né? Muitos desses viajantes ingleses pelo Oriente Médio, por exemplo, ficaram abismados quando encontraram, por exemplo, os manuscritos das Mil e Uma Noites, né? Os documentos literários mais antigos, né, que a gente tem.
ele não é de um povo, né? Ele está espalhado ali, principalmente entre Síria e Egito. E aí eu não lembro quem é, mas é um viajante desses bem famosos, assim, que escreveu aqueles diários e tal. Ele fala que não era possível que uma obra da engenhosidade das Mil e Uma Noites fosse criada pela mente vazia de um árabe. Olha, cara, pai, olha a ousadia do cara, né, meu? Impressionante, tio. Na moral, mano. Tô Como treinando, assim? Mara. Eu vou dar mal nos fascistas, tio. Mano, fascista é madeira, não tem ideia. Não, é pesado, né? Então, isso tudo vai formando, né, um caldo cultural, vai sendo alimentado um sentimento anti-árabe, que vai ganhar uma nova feição nos últimos 20 anos, né? A gente vai completar daqui 10 dias os 20 anos do 11 de setembro. E aí isso está gerando uma série de novos debates, até por causa também dos acontecimentos recentes no Afeganistão, de tipo, tá, e aí, né? O que deu? No que deu essa profunda perseguição anti-árabe, né? Isso. E anti-muçulmano, né? Porque os afegãos não são árabes, eles são muçulmanos, né? É diferente. E sim, Gabriel, tem essa questão também, né? De olhar para aquela coisa, né? Tudo que não foi feito por europeus ou por quem é considerado descendente, né? Ou que vem dessa matriz, por exemplo, a matriz grega, que se você for pegar de uma perspectiva ariana, né? Aquele no sentido nazista mesmo, Grécia ali, na verdade, esses países do Mediterrâneo não são brancos. Inclusive, o Hitler ele teve muita resistência a firmar alianças com Mussolini, porque ele não considerava os italianos brancos. É uma loucura, assim. E aí, mas sim, aí tipo, como assim esse povo é, construiu essa, né, uma coisa tão engenhosa, tão bem feita, com uma duração absurda como as pirâmides? Como assim? Não é possível, eles não teriam capacidade para isso. Então, inventam esses mitos aí dos alienígenas. Você vê, é mais fácil eles acreditarem nisso. Isso que me deixa assim, estarrecida. Tipo, é mais fácil, dentro dessa imaginação colonial, imperial, eurocêntrica, eles acreditarem nisso. Mas eu tô me estendendo muito, Yuri. Não, suas extensões são sempre ótimas. Não sei se vocês ainda estão dando aula com 2 ou mais professores em salas, mas então, isso é uma tradição nossa que eu não tenho problema nenhum com isso. O que eu ia falar sobre a questão do Guilherme é que ele fez uma pergunta muito interessante sobre relação entre cultura e ideologia, que eu acho que vale a pena pensar também por outro viés, além desse do que você colocou. Que é pensar sempre que a ideologia não é um negócio mágico e automático. Então, tipo, esse caldo de ideias que a Nara tá falando pra gente, ele demora para se formar e a cultura tem um potencial muito grande de ser um espaço de resistência à ideologia. Então, a cultura popular, e às vezes até mesmo a cultura comercializada tem seus momentos. Mas você vê... aqui em São Paulo, por exemplo, eu sempre gostei muito de colar em sarau e slam. Agora já não estou conseguindo mais fazer isso por motivos de pandemia. E na verdade eu estava meio ruim de ir por motivos de São Paulo é terrível se deslocar. Mas sempre gostei muito do slam e do sarau como ambientes de cultura em que as pessoas conversam sobre os problemas cotidianos delas e fazem poemas e fazem textos, muitas vezes contrariando a lógica da ideologia.
Ou o cursinho popular. O cursinho popular é um espaço de cultura. E é um espaço onde a gente consegue ter essa conversa. Uma conversa sobre os problemas do imperialismo. Então, é uma conversa anti-ideológica. A Nara colocou o link para um vídeo do YouTube lá em cima. Não vi esse vídeo, não sei do que se trata. Mas é um vídeo que está também fazendo uma discussão anti-ideológica. É um momento de cultura também. Então, a ideologia é uma força poderosa na manutenção desse sistema que a gente vive, porque ela justamente faz isso. Ela faz a gente acreditar que o que é daquele momento, certo? O que está acontecendo naquele momento, na verdade é universal, que sempre foi assim, e faz a gente acreditar que as explorações que existem são ou justas, ou necessárias, ou não são tão graves. Então a ideologia tem esse poder, é para isso que ela serve. Mas ela não é tão intencional. No fim das contas, isso, que é força da natureza, exatamente, ou que é vontade de Deus, depende de qual é a fonte dessa ideologia. A Ana Carolina mencionou um dos textos que eu coloquei para vocês, se não me engano esse é o do Silvio de Almeida, em que também mostra como a filosofia é um espaço onde a ideologia pode se construir. Mas ela também pode ser desconstruída. O Eduardo Said, ele é um professor de literatura, mas o que ele faz também tem um conteúdo muito filosófico. Dá para a gente ler dessa forma. Então, a ideologia tá sempre tentando nos convencer dessas coisas, e a cultura que a gente tem é o espaço onde, às vezes, essa ideologia prevalece, às vezes ela é contestada. Um dos lugares onde a gente pode lutar é justamente no campo da cultura. É um espaço onde a gente pode fazer essa disputa contra a ideologia. Mas a ideologia não é a única força que sustenta o imperialismo. O imperialismo também tem tanques, ele também tem a bomba atômica. Não é à toa que os países do Conselho de Segurança da ONU são países que têm a bomba atômica. O imperialismo também tem a estrutura das fábricas, ou a estrutura das empresas. É muito mais difícil você lutar contra a realidade concreta que se impõe contra você, se você, sei lá, trabalha como Uber, que você depende só do seu próprio trabalho e de morrer de trabalhar para conseguir sustentar, pagar suas contas. Ou se você tá lutar contra o coach do LinkedIn é importante. O coach do LinkedIn é uma força da ideologia, com certeza. Enfim, ou se você está numa situação, como a gente está agora, de grande desemprego. Como é que eu vou ter a moral de organizar os meus colegas de trabalho para reclamar de uma condição de trabalho ruim, ou de um salário inadequado, ou de perigo de saúde, se eu sei que tem milhões de brasileiros desempregados, muitos deles com uma formação até melhor que a minha, ou com mais experiência que se eu tentar fazer graça, eu perco o meu emprego. Então, a ideologia é um dos mecanismos, mas o imperialismo e o capitalismo em geral, portanto, opera sobre a gente de várias formas. Então, tem várias forças restringindo a nossa capacidade de resistência. O que não significa que a gente não deva resistir, mas a gente tem que ser criativo nos nossos caminhos de luta. Yuri, eu só queria Manda bala. fazer um comentário, porque talvez isso possa gerar algum tipo de dúvida ou de confusão. Assim, o Por uso que favor. você faz da palavra ideologia é um uso clássico marxista, né? No sentido de um conjunto de ideias que visam a distorcer a realidade em prol da hegemonia das ideias, né, da classe dominante. Porque, assim, às vezes, uma coisa que acontece muito hoje, principalmente, né, porque nos últimos anos que a gente tem sofrido muitos ataques, principalmente por parte da extrema-direita, porque os esquerdistas estão doutrinando as crianças e tal. Então, para eles, só nós temos ideologia, né? Então, é como se eles não tivessem.
Aí, nesse caso, a gente está pensando ideologia como um conjunto de ideias, uma coisa um pouco mais ampla do que esse conceito marxista. Só para deixar claro que quando você fala em anti-ideológico, é nesse sentido, né? De você se contrapor a essa ideologia dominante. Sim, inclusive eu sou partidário de dizer que a leitura de esquerda não pode ser ideológica, ela tem que ser material, ela tem que ser concreta. E aí a ideologia é cabo dos que querem disfarçar a realidade, entendeu? Não, com certeza, assim, Mas eu entendi o ponto. dentro dessa perspectiva marxista da qual eu partilho também, é isso isso. Mas como esse não é o entendimento, acho que mais comum, eu acho só importante fazer aí um disclaimer para evitar, Não, total. né? Não, total, Gabriel. Você falou dos movimentos do MST, né? Como uma forma de resistência. Tanto é que, assim, o MST, ele é um movimento tão bem sucedido, tão vigoroso, tão capilarizado, e com um modelo internacionalizado, né, que é referência para movimentos de resistência no mundo inteiro, não só porque eles têm um programa muito bem definido, estratégias muito bem definidas na prática ali, né, de como que eles lidam com a questão agrária e tal, e da própria produção, né, de alimentos, que eles são exemplares, mas em como eles se preocupam com a transmissão desses conhecimentos, desses acúmulos de discussão política, né? Então, tem a cartilha dos sem terrinhas, né? Que são os materiais para as crianças. e como que eles se articularam muito bem com uma boa parte da classe artística. Né? Então, você tem a música do Chico Buarque, que fez para o MST, você tem texto escrito por José Saramago, em homenagem ao MST. Então, você tem, eles vão criando realmente né, usar de novo essa expressão, né, esse caldo cultural. E dá bom, né? E dá bom, porque, né, as pessoas, elas também querem se conectar com esse campo do simbólico, né? Não é só a questão material, né? Não é só terra, não é só comida, não é só emprego, é também você se sentir parte de uma comunidade. E a arte, ela é muito potente para isso, né? Sim. Nossa, me deu um branco terrível agora. Que fala? Ah, tá. Em primeiro lugar, então, eu pus no chat uma recomendação de leitura, que é o livro O que é Ideologia, da Marilena Chauí. É super fácil achar o PDF. E se não, talvez tinha a biblioteca do núcleo, eu posso estar lembrando errado. Mas se bem que está sem biblioteca do núcleo nesse momento, né? Se vocês estão todos de casa. Então esquece Eu dou isso. um jeito. Mas o PDF é super achável. Inclusive, acho que até da própria editora disponibilizou uma parada assim, agora não lembro. Porque a Marilena Chauí explora justamente isso, esses diferentes significados de ideologia. E isso, quero lembrar para vocês, aquele começo de conversa que a gente teve, acho que isso foi a hora que você foi atender a porta, Nara, quando a gente estava falando sobre como o conceito de imperialismo saiu de moda ali nos anos 90 e 2000, porque justamente nos anos 90 é quando você tem começa um pouco antes, mas nos anos 90 é quando isso fica mais forte. Essa ideia do técnico, de que é uma medida técnica e científica que faz a gente explorar os trabalhadores. É uma medida técnica e científica Opa, muita eficiência do Gabriel, Deus abençoe. É uma medida técnica e científica que justifica a exploração, a fome. As pessoas estão desempregadas porque tecnicamente é importante que tenha tantos desempregados, ou senão vai dar inflação. Não tem jeito, não tem o que fazer. Então, e justamente essa galera do técnico
joga com isso do técnico contra o ideológico. Então tem muita pessoa defensor do governo Bolsonaro, por exemplo, que diz até hoje, não, os perfis dos ministros dos Bolsonaro são todos técnicos, não tem ninguém que é ideológico. Mas de novo, uma besteira. É acreditar numa ciência que é neutra, o que é mentira. Toda escolha por os dados que a gente quer analisar, os conceitos que a gente quer usar, o que o cientista acha que é importante, o que ele não acha que é importante, tudo isso dizem sobre a visão de mundo daquele cientista. Eu vi o comentário do Guilherme no meio da minha frase e me distraí. Mas Paulo Guedes Desculpa, Não, sem problema. Eu que fui bobo de deixar o chat aberto, cair na minha própria armadilha. Mas é isso, tipo, você cria uma ilusão. O Moro era o juiz técnico, o Paulo Guedes é o economista técnico. E é mentira. Eles escolhem um ponto de vista. Estão safados, hein? E são safados, inclusive, exato. Que coincidência que o Paulo Guedes é da XP Investimentos. Que coincidência que o Moro tinha tanto contato com agentes do FBI, etc. Tipo, velho, que técnica é essa? Qual é a faculdade que você estudou para ser técnico desse jeito? Mas. Só manda bala. Um adendo, em relação a isso, é que não só os próprios bolsonaristas, né, os próprios governistas falam assim, como a mídia hegemônica, né? A mídia hegemônica continua dividindo o governo Bolsonaro entre a ala ideológica e a área técnica, o que é um absurdo completo, né? Como se o programa econômico do Paulo Guedes não fosse puramente ideológico, né? Que é basicamente por que vocês são pobres, né? É tipo isso, assim, é aquela camiseta, né? Parem de ser pobres. Tipo, como que eu faço vocês pararem? Ué, matando vocês de fome, porque, né? Enfim, me desculpa, o meu ódio pelo Paulo Guedes às vezes transborda um pouco. Manda bala, Deus abençoe, tá ótimo. Isso, na verdade, me faz querer puxar para vocês de volta rapidinho a sardinha do imperialismo, até porque eu não sei quanto tempo a gente tem ainda de conversa, e eu sei que vocês estão cansados, eu estou cansado, porque eu trabalhei o dia inteiro e agora estou aqui, então eu sei que a nossa bateria não é eterna. Mas quero puxar, especialmente agora que a gente está falando dos técnicos do Bolsonaro, os filipões aí do caso, porque isso é também imperialismo em ação. O fato que o Paulo Guedes tem essas convicções ideológicas dele, que ele chama de técnicas, é fruto do lugar onde ele estudou. Porque ele foi formado nos Estados Unidos. O fato que o Paulo Guedes se tornou ministro da economia, como eles estão chamando agora, é fruto de uma articulação internacional em que os Estados Unidos intervieram para interferir com a nossa capacidade produtiva de petróleo, da Petrobras, e para interferir também com a disputa que aqueles chamados grandes campeões brasileiros, os campeões nacionais da época do governo Lula, estavam promovendo no mercado externo com empresas americanas, então aquelas grandes construtoras, etc. Então você tem uma vinculação, de novo, essa burguesia oligopólica que surge aí na virada do 19 para o 20, é tão forte que ela influencia as relações internacionais dos países a esse nível. E ela colhe frutos disso. Como ela colocou o Bolsonaro no poder, como o Bolsonaro colocou esses técnicos para cumprir a função deles, uma das coisas que a gente vê agora, por exemplo, é o lucro maciço que a Petrobras está enviando para os Estados Unidos. Então tem bilhões de reais sendo mandados todos os anos do Brasil para os Estados Unidos, desde que o Temer assumiu o golpe e depois o Bolsonaro agravou esse processo. Por quê?
Porque a Petrobras, ao invés de ter agora uma política de preços como tinha antes, levando em conta os custos de produção nacional, o que barateava o custo aqui para o Brasil, para os brasileiros, ela agora tem uma política de preços levando em conta o preço internacional do petróleo. Então, se uma coisa levava R$ 20, R$ 15 no Brasil para ser produzido, um barril de petróleo, agora está custando, não, desculpa, 20, 15 dólares, agora está custando US$ 70 para a Petrobras vender para os próprios brasileiros. Então a Petrobras produz aqui por um preço barato e vende no próprio mercado interno por um preço caríssimo. E isso tem consequências em todos os aspectos da nossa vida. Tudo fica mais caro quando o combustível está mais caro, até porque a gente vive num país que depende muito do sistema de estradas. Então, toda a comida que a gente come é transportada em caminhão, que usa diesel. As roupas que a gente veste é transportada em caminhão, que usa diesel. E, da mesma forma, as próprias condições de trabalho vão ficando insustentáveis. O preço do transporte sobe, os trabalhadores têm dificuldade de ir para o trabalho. O pessoal tem aparecido muito meme esses tempos de como o Uber cancela tudo quanto é corrida. É difícil conseguir um Uber hoje, porque o Uber cancela a corrida. E isso eu não sei porque eu não uso Uber, porque eu ando de bicicleta e ônibus, mas isso é porque o preço do combustível está muito caro para o motorista de Uber também. Ele não vale a pena fazer algumas viagens, então ele cancela. E isso tem consequências também, os cortes de gastos que o Paulo Guedes promove, enxuga verba de universidade, enxuga bolsa, tem consequência na nossa ciência. As pessoas que têm mestrado e doutorado estão saindo do Brasil. Tá valendo mais a pena. Nem todo ciclista é comunista, Guilherme, já descobri do jeito mais difícil. Enfim, as pessoas que têm uma formação acadêmica, que têm uma formação técnica, tendem a sair do país, porque lá elas vão ter melhores salários, lá elas vão ter oportunidade de trabalhar com a pesquisa que querem fazer. Então, e elas vão para onde? Elas vão para esses grandes centros. Então, os Estados Unidos articulam o golpe que corta a nossa capacidade de formar cientistas e oferece bolsa para os nossos cientistas irem lá para fora. Então, o imperialismo não é só os exércitos, não é só o óbvio, ele também está no concreto da nossa existência. Vocês vão ter uma experiência na universidade mais difícil do que foi a minha, a menos, enfim, que o nosso quadro se reverta radicalmente. Porque na minha época, a chance que você tinha de conseguir uma bolsa, de fazer um intercâmbio com Ciências Sem Fronteiras, de fazer uma série de coisas era maior. E eu me formei há 5 anos atrás, tipo, não é 6 anos atrás, misericórdia. Eu me formei há 6 anos atrás. Não é tanto tempo assim. Mas essa ação coordenada de mercado e de Estado, vai com o vento, Guilherme, é isso aí. Essa ação coordenada do mercado e dos estados centrais desestrutura as economias periféricas ao menor sinal de crise. E por isso que o imperialismo tem consequências concretas e é um conceito que a gente não pode perder de vista. Falei demais por um tempo também, vamos ouvir vocês. Eu acho que assim um grande desafio nosso é justamente fazer, né, trazer para o cotidiano essas conexões, né, de por que que você não está conseguindo bancar sua gasolina, né? Por que que a gente está pagando um preço absurdo no arroz, isso quando a gente consegue comprar arroz, e o Brasil continua exportando arroz loucamente. Então, não é um problema, por exemplo, não sei, de escassez. Não é disso que se trata, né? E eu acho assim, eu penso muito nisso porque dentro da luta climática, né, por exemplo, da qual eu faço parte, esse é aquela
aquele incômodo imenso, porque o clima afeta tudo, absolutamente tudo, né? A gente está falando em condições básicas de vida, né, biológico mesmo. E parece um assunto muito distante para a maioria das pessoas. Parece totalmente descolado do cotidiano, quando é o contrário, né? Então, explicar para as pessoas sobre como a insegurança alimentar, que hoje tem predominantemente a ver com uma política de governo, né, de priorizar a agroexportação, de, né, estar completamente fechada com a bancada ruralista, por exemplo, daqui pouco tempo pode não ser só isso, né? Pode ser realmente uma questão climática que vai produzir secas terríveis, né? Ou cheias terríveis também, que isso é outro problema para a produção de alimento, né? A gente já tem aí, ano a ano, cada vez mais pessoas morrendo em decorrência das altas temperaturas, né? De temperaturas nunca antes experimentadas. Que a nossa biologia não tem preparo, não tem adaptação para isso, né? E tudo isso tem muito a ver com o imperialismo. Isso tanto é que uma das ofensivas mais fortes do imperialismo hoje é a do capitalismo verde, né? É dessa ideia de que algumas ações individuais, algumas empresas, né, que vão ter determinadas premissas de produção, é isso que a gente tem que investir. E não, na verdade, refundar o modo de produção, né? Refundar baseado nas reais necessidades das pessoas. Pensa na quantidade de coisa que é produzida nesse mundo sem necessidade, só para, né, sustentar um determinado mercado. A gente tem um problema muito sério, a gente fala muito da questão do. Ai, gente, eu amo, é isso, né? O Israel tem esse, né, esse grande. É, esse escudo, né, que eles colocam, né, para não, porque nós somos vegan friendly e tal, e são imperialistas, né? e estão fazendo o que estão fazendo com a Palestina predominantemente por uma questão de água, né? Recurso hídrico ali, né? No Oriente Médio. Então também é uma questão climática, né? Que tem a ver com essas questões ambientais e como hoje, uma boa parte do que a gente vê do imperialismo tem a ver com os ditos recursos naturais, que é um termo que, pelo menos da vertente que eu faço parte da luta climática, que é uma vertente anticapitalista, a gente não quer o termo recurso. Né? A gente não aceita esse termo por entendê-lo como uma mentalidade colonizatória. Né? E isso é uma coisa muito doida, porque dentro da esquerda ainda existe muita resistência à discussão ambiental quando está na gênese da discussão marxista a questão do extrativismo. Né? Então, o Marx já estava falando lá atrás sobre o extrativismo. O capitalismo ele se consolida não só pela exploração dos povos, mas pela exploração da natureza, né? Essa relação entre uma coisa e outra que produziu isso que a gente está vivendo hoje. E aí vira essa loucura, né, de achar que bilionário vai ajudar a gente em alguma coisa. Eu gosto muito de uma tirinha, que é pessoas chegando assim para os bilionários e falando: a gente está muito feliz que vocês vão ajudar a gente a salvar o planeta. E aí eles estão lá todos felizes, né? Aí coloca os bilionários todos numa nave. E aí sai a nave e a pessoa pergunta para outra: para onde eles foram? Fala,
Sei lá, cara. E aí, no último quadrinho, tá, tipo, a Terra regenerada. Porque é isso, sabe? Você quer um bom começo, vamos nos livrar dos bilionários. Vocês não querem ir para a Lua? Vão para a Lua, pelo amor de Deus. Vão para Marte, pelo amor de Deus. E nos deixem aqui. Eu trabalho, eu aprendo a fazer um foguete, gente. Se quiserem, vocês vão, Sim, não tem problema. vamos. E é isso, assim, eu acho que isso é um outro aspecto, né, do imperialismo que a gente precisa pensar em relação com a natureza. O capitalismo, como parte indissociável da modernidade, né, ele é muito responsável por uma ideologia, né, para voltar, né, no termo, de que a natureza é uma coisa, a humanidade é outra. Né? E que produz mesmo essa relação predatória, essa relação. É uma coisa que, a gente fala muito. Ah, nas minhas férias eu vou para um lugar para ficar em contato com a natureza. Como se a gente não fosse a natureza. Né? A gente é parte disso. E aí é por isso que eu sempre cito a Angela Davis, estou lembrando, né? Uma militante comunista falando agora. Se a gente não se aliar aos povos originários do mundo, a gente não tem chance nenhuma de futuro. Zero. Porque são os povos que protegem, né, o planeta, que protegem de fato a natureza. Você explorar e para você consumir, né? Mas a coisa é tão maluca, né, que essa ideologia, o que ela faz? Ah, mas vamos citar aqui, né, por exemplo, o discurso do Bolsonaro. Ah, mas é muita terra para pouco índio. Né? Ah, mas os índios não produzem nada. Primeiro que não é verdade. E segundo que mas tipo, produzir para quê? Produzir para agronegócio? Para quem está envenenando o solo, está envenenando a água? É muito doido, assim. Então, assim, até aproveitando, eu vou até colocar aqui um vídeo da Sabrina Fernandes sobre imperialismo ecológico, que é uma discussão bem importante para a atualidade, né? Mas é isso, também falei muito. Eu só queria completar sobre isso, mais um aspecto importante para a gente pensar no imperialismo, nessa questão ecológica especialmente, quando a Nara mencionou no começo sobre os efeitos dessas transformações climáticas na nossa biologia, se a gente for ver quem está morrendo e quem vai ter menos condições de lidar com essas mudanças climáticas, são as pessoas dos países periféricos, somos nós, que estamos em lugares que vão ter menos tecnologia para lidar com isso e vão ter menos capacidade de se mudar e reconstruir as suas cidades em outros lugares. E, na verdade, também mesmo as pessoas pobres dos países centrais. Umas pessoas que moram, sei lá, as periferias de Nova York, a periferia de Nova Orleans, periferia de qualquer lugar da Holanda, também são pessoas que estão sujeitas a essas transformações. Por quê? O núcleo do império, essa burguesia oligopólica, ela tem o recurso para se mudar. Ela vai querer construir seu bunker, vai querer construir sua fortaleza privada. Gente, para mim travou. Eu não sei se... Eita. Aqui eu tava ouvindo. Vixe. Então não sei. Mais alguém pode dar um joinha além do Guilherme para eu saber que estou sendo ouvido? Alô? Então o Vitor está me ouvindo também? Tá. Eu acho que a Nara que tá ruim de internet. Tá normal? Acho que sim, Eu não Nara. tô ouvindo ninguém, nem vendo ninguém. Tururu. Vou tentar avisar ela no chat.
Acho que o Vitor já pôs, né? Eu tô assim também, Vitor. Eu ouço a Nara, mas acho que ela não nos ouve de volta. Muito bem. Vamos prosseguir então, enquanto a Nara resolve a técnica dela. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário sobre isso que a gente falou agora. Alô? Estão falando alguma coisa? Sim, a A gente gente te ouve, tava Nara. falando. Desculpa, não sei o que Sem aconteceu problema. aqui. Não Não, sem sei. problema. Tá de boas. Você estava Diga. falando sobre essa questão dos impactos desiguais, né? Das Isso, mudanças climáticas. Eu não exato. sei se você concluiu o raciocínio que eu perdi. Não, concluí, mas vou repetir para seu benefício. E da falta de capacidade que justamente as pessoas em situação periférica, tanto nos países periféricos quanto nos países centrais, vão ter de resistir a isso. Uhum, Elas vão estar muito mais sujeitas a esse efeito, especialmente no primeiro momento, do que as pessoas que têm capacidade de mudar de um lado para o outro do mundo, que tem 3 casas, 4 casas, 500 casas, que conseguem se deslocar para o lugar mais conveniente, que tem tecnologia para se transportar, para produzir medicamentos para si mesmo e para uhum. a sua classe. Então, o efeito é devastador e nos lembra que a humanidade não é separada da natureza, porque essa destruição é para cima da gente também. É só que um pedaço da humanidade consegue convencer a gente que não é bem assim. E esse é o perigo. Eu coloquei o vídeo da Sabrina sobre imperialismo ecológico e eu coloquei o complemento, que é um outro vídeo dela, um pouco anterior, sobre ecofascismo, porque nessas discussões muitas vezes aparece um argumento meio bizarro, para dizer o mínimo, que é do. Primeiro começa assim, né? Ai, a humanidade é o câncer do planeta. E aí você fica, pera, que humanidade, cara pálida, né? E aí que tá, né? Tipo, os povos indígenas fazem parte da humanidade. Eles são responsáveis pela desgraça que tá virando, né? Esse planeta? Ou a gente está falando de uma parcela muito pequena da humanidade, mas que se considera universal, e aí lembrando, né, aquilo que o Yuri estava falando sobre essa pretensão de universalidade que o imperialismo coloca enquanto ideologia, e aí faz parecer que é isso, né? Então aí começam uns papos assim, não, mas é porque os pobres têm muitos filhos. E aí a gente está chegando numa superpopulação. E sabe o que é engraçado? Que eu estava, né, vendo essas discussões, eu li o livro, Nara. mas eu assisti o filme O Inferno, do Dan Brown, Ok. tem lá o Código da Vinci, o Anjos e Demônios e tal, e aí tem o inferno, e no inferno, o drama ali, né, é sobre um bilionário que ele produz lá um vírus bizarro que é para, sei lá, eliminar, não sei, acho que 1/5 da população, alguma coisa assim, porque ele, assim, essa é a crença, né? A humanidade está estragando o planeta por causa da superpopulação. E isso é muito curioso, porque é justamente um bilionário que está propondo isso como solução, né? E aí vira essa coisa, né? Tipo, não, mas o pobre não tem política de controle de natalidade. E sendo que não é esse o caso. Lógico, a gente vai aí, sabe, meter o louco e ter 20 filhos, não. Nem é disso que se trata, né? Mas é isso, assim, de a gente tem muito planeta, tem muita terra, muita água, muito alimento para todas as pessoas que existem no mundo, mas a questão é como que isso está sendo feito, né? Tem uma desigualdade absurda de consumo,
né? Quando a gente está falando disso. Então, e só também um último ponto, eu juro que eu paro. Eu começo a falar sobre temas ecológicos, eu fico meio maluca, assim. Mas é que o Yuri estava falando sobre os impactos, né, das mudanças climáticas, principalmente populações mais vulneráveis, mais vulnerabilizadas, na verdade, é o termo correto. Ele usou, né, os verbos no futuro, e que sim, a projeção é terrível, mas as coisas já estão acontecendo, né? Já existem os refugiados climáticos, por exemplo, né? Uma massa imensa de pessoas que estão sendo obrigadas a saírem dos seus, né, das suas terras natais porque há muita seca ou muita enchente e fenômenos assim, né, desse tipo que estão impossibilitando a vida nesses lugares. Isso já é uma realidade, só que é uma realidade do quê? Da periferia do mundo. Então, isso não aparece nas notícias, né? É meio por aí. Não, certíssimo. É isso mesmo. E o Vitor comentou sobre o Thanos no filme do Vingadores, que também tem o mesmo raciocínio aí do bilionário que quer matar um pedaço da humanidade. Só que ele, no caso, quer matar metade do universo. E o que é pior, Vitor, pra gente ver a ideologia do Império em ação. Nesse filme, não tem nada que leve a gente a discordar do Thanos. A gente só acha que o Thanos está errado porque matou alguns heróis que a gente gostava. Ou que, sei lá, se você gostou de todo mundo que ele matou. Mas matou uns heróis e a gente ficou triste. Porque na lógica do próprio filme, o Thanos fala, não, eu fiz isso em tal e tal planeta e a vida lá melhorou muito. Então, a Marvel, a Disney, o Mickey Mouse está dizendo pra gente, não, um pouquinho de eugenia é bom. Dá pra realmente matar os pobres, vai ser ótimo. Só não pode matar o Homem-Aranha, aí é sacanagem. Mas se não for o Homem-Aranha, tá tranquilo. E é isso? É loucura? Ok. Vamos ver. O rato desgraçado, é isso aí. Amo. Ele mesmo. Chamar o Ele Mickey de mesmo. rato desgraçado é ótimo, gente. Amei. Gente, eu sei que rola uma timidez e cansaço, mas uma das coisas que eu sempre gostei muito de educação popular é a possibilidade de a sala de aula ser realmente um espaço aberto, onde eu conheci os alunos e eu ainda sou amigo de muitos alunos da época que eu dava aula aí e depois virei colega de trabalho de alguns alunos para quem eu dei aula em cursinho popular. O meu emprego atual eu tenho graças a uma ex-aluna minha de cursinho popular. Então, eu queria muito, se fosse possível, ouvir um pouquinho da voz das pessoas que não ouviam a voz. Não te proibir de falar, Guilherme, de forma alguma. Se for legal. Se não for legal, tudo bem também, porque é quase 8 horas da noite e estamos cansados. Mas se você algum de vocês se sentir confortável para falar uma coisa ou algo interessante ou qualquer coisa sobre a conversa que a gente teve hoje, eu fico muito feliz. Sem pressão nenhuma. Bom, eu queria dizer que minha cabeça está aqui explodindo, porque passam muitas coisas, são várias informações, e eu tô conseguindo, tentando digerir tudo isso. E eu fico, mano, porra, um bando de filho da puta, sabe? É uma forma de ver. É isso mesmo, por isso que eu não falo, eu só fico aqui, ai não. Como eu não vi isso, sabe? Faz muito sentido. Fica só na tela azul, né? Bugada. Então, esse é um caminho sem volta, Victor. A cada debate, mais ódio no coração. A Ana, né? A Ana falou isso de como que eu não vi, porque é justamente feito para não se ver. Eu lembro, eu teve um dia que eu fui pensando,
Não, eu tava indo pro trabalho assim, eu tava fudido, tava devendo o carro, mano, os caras me ligando a cada 30 minutos. Falei, caralho, as pessoas se brincar assim matam, né, com essas ligações de Itaú a cada meia hora. Aí eu tava indo pro trabalho e falei assim, pô, tem problemas muito maiores, né, tipo, já pensou se caiu um meteoro? Aí eu pensei, pô, mas caiu um meteoro na Terra. E se fosse uma quarta-feira? Eu vi- Aí eu percebi que todas as formas que uma quarta-feira caiu um meteoro na Terra, sabe? Tem razão ser uma quarta-feira? Por que quarta-feira? De onde vem os dias da semana? E essas coisas. E aí, todas essas estruturas. Aí quando eu percebi, mano, tudo isso é feito para me contar uma história, para não pensar na realidade. É tudo uma história já contada. E aí a gente vai acessando umas camadas diferentes, assim, ficando meio doido no meio do caminho. Mas é muito louco, mano. É um caminho sem volta. Tem um antropólogo anarquista que eu acompanho na internet, Orlando Calheiros. Gosto muito das reflexões dele. Ele faz várias lives na Twitch, comentando política. Eu fico lá, é minha companhia de trabalho. Ele ficava falando, eu tô trabalhando. E aí ele tava muito puto esses dias, enfim, porque, né, como não estar puto no Brasil. E aí ele falou um negócio, mas eu parei, assim, o jeito que ele falou, né? Ele falou assim, então, o problema é que as pessoas querem vender a ideia de que o capitalismo é uma coisa racional, sendo que, na verdade, é puro gangsterismo. São um bando de gangster que querem te convencer de que é uma coisa super racional e limpinha. Porque na prática, e aí é sempre aquela coisa que é importante a gente lembrar, né? Dinheiro não existe. Não existe, né? E qual que é a doideira, né? Para usar a palavra aí da Valéria, qual que é a doideira? É que a gente vive dentro de uma convenção coletiva inconsciente de que o dinheiro tem valor, né? Eu lembro que uma vez estava conversando sobre essas questões, assim, com os alunos meus do primeiro ano do ensino médio. E eles, não, professora, mas como assim? Mas as coisas custam dinheiro. Eu falei, sim, mas alguém determinou, percebe? Hum, Não é como se a coisa brotasse na natureza e com uma etiqueta, sabe? Com, né, o preço. Eu falei assim, eu queria viver num mundo em que ninguém precisasse pagar por comida e água para começo de conversa. E eles olharam assim para mim como se eu estivesse dizendo uma coisa assim de outra galáxia. É bizarro. Eu falei, gente, é necessidade básica. É necessidade básica, tem que estar garantido. Não existe, não tem o menor sentido. E é isso, assim, tipo, a doutrinação é justamente essa, né, Gabriel? É essa doutrinação que todos nós sofremos de normalizar tudo ter preço, né? As coisas mais básicas, mais importantes terem preço. Isso me deixa, assim, descaralhada na cabeça, quando eu fico pensando nisso. Puta que pariu, como assim? Mano, é bizarro, é muito bizarro que, tipo, uma coisa que eu escuto muito porque o meu meio social, ele não é um meio de pessoas que estão estudando, de pessoas, eu tô num meio que as pessoas estão, assim, no básico, a gente tá no básico, então uma coisa que eu escuto muito é, tipo, ai, no, como vai pra Cuba, você não tá vendo as pessoas morrendo de fome, eu fico, mano, olha aqui pro meu lado, você não tá vendo essa pessoa morrendo de fome também aqui, você não tá vendo esses 300 pessoas aqui na rua e o governo, tipo, foda-se. Aí Uhum, você fica, meu Deus, você não consegue discernir uma coisa da outra? Como que a gente chegou a esse nível de não conseguir ver isso, sabe? Quando uhum. que esse fantasma do comunismo ficou maior do que qualquer coisa? Eu vou comentar isso que você está falando, Gabriel, com uma frase que eu li uma vez no Twitter, uma pessoa ouviu isso, eu acho que era de um porteiro, falando assim: se
o comunismo fosse ruim mesmo, ele já tinha chegado pra gente, que é pobre. Você tá mudo, Yuri. Tava só me divertindo aqui. Tenho comentários para fazer, Não, mas e eu tava só fiquei rindo assim, da caralho, anedota. é isso. É isso. É tipo, pensa, sabe? Tudo que acontece nesse país, a gente teve, sei lá, 10 anos de algumas conquistazinhas dentro de um grande pacote neoliberal, mas algumas conquistazinhas já foi suficiente para nossa elite escravocrata querer pôr fogo em tudo, e estão conseguindo, né? Isso é muito louco. Isso é ódio de classe, né? Que tá aí na nossa cara, assim, não tapa na nossa cara. Diga, Yuri. Pior que Em primeiro prender lugar, você oh, do perdão, manda Joé bala. Batista. Não, pior que É, prender até ele. Você vê que o nível é autofágico mesmo. Eles arrancam um dos uhum, dedos para pegar o anel desse dedo e colocar nos outros dedos que sobraram, assim, é uma coisa absurda. uhum, uhum, 100%. E o duro é que cresce um dedo novo, às vezes. Aumentou o número de bilionários no Brasil no meio da pandemia. Tipo, velho, não é pra estar aumentando o número de bilionários. Tem gente comendo sopa de osso, Sim. sabe? E é barbárie. Mas eu queria fazer dois comentários bem curtinhos. Um sobre o que a Ana Carolina falou. Muito obrigado pela coragem, aliás. E outro sobre o comentário do Vitor no chat. Da Ana Carolina, quando ela falou que é muita coisa para a cabeça, eu concordo. É um assunto espinhoso e a gente foi para muitos lugares. Mas eu escolhi aquela crônica para começar a nossa conversa, porque eu acho que ela serve como um bom lembrete para a gente pensar nos assuntos principais que a gente tratou aqui. Quando a gente quiser tentar de novo olhar para uma situação e pensar onde é que tem imperialismo operando aí? Onde é que está essa relação desequilibrada? Porque aquela crônica fala sobre como, essencialmente, é uma relação de exploração em que a vida das pessoas dos nossos países é sacrificada em função do bem-estar dos países centrais. E ela, inclusive, dá algumas pinceladas nessas ideias de cultura e de ideologia que a gente conversou. Por exemplo, quando ele fala, quando esqueci o nome da pessoa que eu era, fala, e os Milícia. chineses, Millicent, Deus te abençoe, Nara. Quando a Millicent fala, e os chineses não quiseram porque por preguiça, ou porque estava morrendo muita gente, ou por alguma obscura razão oriental. É o orientalismo naquele pedacinho de crônica, dizendo, eu não sei, esses Uhum, chineses orientais uhum. esquisitos que não quiseram comprar ópio, sei lá. Todas as ideias que a gente discutiu, de algum jeito ou de outro, você pode achar, talvez, naquela crônica, se você não tiver com paciência de assistir o vídeo inteiro de novo. Mas é bom exercitar essas ideias. E para o que o Vitor falou sobre essa ideia do ódio, eu concordo contigo. É muita verdade que a gente vai, conforme a gente estuda a forma como a sociedade funciona, e a gente se dá conta desses processos que não precisavam existir, dessas pessoas que não precisavam morrer e que não precisavam sofrer, e das merdas na nossa vida que a gente não precisava passar. A gente não precisava se estressar com as coisas que a gente se estressa e não precisava sofrer com o que a gente sofre. Conforme a gente se dá conta disso, borbulha o ódio, mas é importante a gente também lembrar de direcionar esse ódio de um jeito produtivo. Porque senão a gente só fica maluco e briga com um parente no Facebook, sei lá. Que são duas coisas que não levam muito longe. O lance é transformar essa indignação, esse ódio diante da sociedade zoada em que a gente vive, em formas de luta, de resistência, de apoio mútuo. Porque tem muita gente precisando de muita coisa, tem muita coisa que precisa ser feito, e se a gente consegue se organizar, a gente transforma esse mal-estar em uma coisa produtiva, em uma coisa boa. E é isso. Era o outro comentário que eu queria fazer.
Não, não, perfeito, É, perfeito. desculpa, Nara. Tô contigo, Vitor. Às vezes a gente se decepciona com as organizações, mas o lance é também a gente intervir nessas organizações. A gente Uhum. entrar no coletivo, pode ser de cultura, pode ser de educação popular, que é o que eu mais faço, pode ser de clima, que é uma coisa que a Nara também chama atenção, pode ser um partido. Tem um monte de lugar que precisa de trabalho e que precisa dessa sua energia. E se você achar um espaço e achar uma energia nesse ódio, você consegue transformar esses lugares também. Mas tem perigos, tem problemas. É um negócio que a gente tem que fazer com cuidado. Perdão te cortar, Nara. Não, imagina, é isso, assim, eu falo que eu não me dou ao luxo de ter desesperança, porque eu penso em todos os povos e todas as pessoas que resistiram e resistem em condições muito piores do que a minha, né? Quando a gente fez o debate em maio sobre a questão palestina, cara, aquilo ali é assim o meu é um dos meus combustíveis assim muito fortes porque tem muita coisa boa acontecendo dentro dos espaços de luta e a gente precisa direcionar nossa atenção e nossa energia para isso, porque assim, vai ter, é o que você falou, Vitor, tem massa podre, é uma merda, mas acho que o importante é a gente não deixar isso desmobilizar, né? Porque a causa é justa. E, e às vezes a gente fica falando tipo de ódio, ódio, ódio. Minha mãe ela ficou horrorizada. Ai, meu Deus, quanto ódio nesse coração. Eu falo para ela, mãe, ódio de classe é amor ao próximo. É odiar burguês, que são as pessoas que estão nos matando e que estão matando tudo que existe. É, é, é por essa consciência que eu me mobilizo pelo outro, né? E que eu quero uma vida melhor para todo mundo, menos para os bilionários, porque eles não deveriam existir. E é o tipo de ódio que tem solução. Não é, por exemplo, o Sim. ódio às pessoas negras, que não tem como deixar de ser negras. O ódio às Uhum, pessoas LGBTQ, que não tem como uhum. deixar de ser isso. Ou o ódio às mulheres, ou etc, etc. O bilionário consegue parar de ser bilionário. Se ele não quiser ser odiado, é só ele dar 999 milhões, já tá bem melhor no nosso quadro. Enfim. É, acho que é isso, gente. Já estamos batendo aí 11 horas. É, Yuri, muito obrigada. Eu Da ainda hora, vou te Yuri. convencer a voltar para o núcleo, porque você faz muita falta. E obrigada, pessoal, pela participação. Sempre muito bom a gente poder trocar essas ideias. E aquela coisa, né? A gente tá aqui, né, dentro de um contexto de estudo para o vestibular, mas a gente está pensando muito mais além, né? A gente está pensando numa educação no sentido muito mais é, da vida mesmo, né? Daquilo que importa para a vida. O vestibular é aí um obstáculo no meio do caminho. É isso, gente. Obrigada. Eu vou Ah, encerrar aqui. desculpa, um último recado, Nara. É, é uma convicção minha que eu acho importantíssima vocês terem, que eu sei que agora vocês estão preocupados com entrar num grupo de zap para derrubar governos, mas vocês entrarem na universidade é uma vitória política imensa, Uhum. é um fato político importantíssimo. Especialmente agora, setembro, eu sei que é uma época que é pesado nessa reta de vestibulares, mas se esse ano vocês não estão com energia para fazer militância, para entrar no grupo de zap para derrubar o É, governo, o vestibular é, nesse momento,
uma barreira que quando vocês transpõem, a gente tem uma vitória. Todos os trabalhadores do Brasil têm uma vitória importantíssima quando tem mais gente na universidade. Então, não precisa necessariamente sair caçando grupo de WhatsApp. É porque o WhatsApp gasta uma energia nossa, que misericórdia, né? Nem fala. E não dá para derrubar um sistema. Pelo WhatsApp não. Beleza, gente, muito bom, muito, muito obrigada. E vamos que vamos. Até a próxima.